E aí, pessoal, tudo bom? Pronto, pessoal, vamos fazer aqui a correção dessa prova aqui de física, certo? É, vamos lá. Essa aqui é a prova de 2025.1, né? Do o integrado, certo? Vamos lá. O que que ele diz na primeira questão? Cinemática é um ramo da física que estuda os variados movimentos dos corpos e sem levar em consideração suas respectivas causas, classificando-os de acordo com a sua trajetória, velocidade e aceleração. Aí ele diz, entre as classificações é bastante estudado o movimento retilíneo uniformemente variado. Tá, o que que diz aqui, né? O MRUV, não é isso? MRUV. Para quem viu a aula de véspera, né, ó? Isso aqui a gente falou exatamente sobre isso aqui, não é? O MRUV, diferente do MRU, certo? Eles têm uma diferença base lá, certo? É o que difere um do outro. O MRU, você vai ter apenas uma velocidade. Então você não tem variação de velocidade, certo? A velocidade é o quê? Constante, certo? Só isso. Aqui a sua aceleração é nula. Você não tem aceleração. A aceleração é igual a zero. Tudo bem? Então esse é o MRU. No caso do MRUV, a diferença base lá é o quê? Que você não vai ter velocidade constante. Você tem uma velocidade inicial e você vai ter uma velocidade final. E elas são diferentes uma da outra, certo? Você tem duas velocidades, uma inicial e uma final. Ou seja, você tem uma aceleração. A aceleração, ela vai ser uma variação de velocidade dividida pela variação do tempo, certo? Basicamente, não esqueçam, certo? Isso aqui, então, a diferença é o quê? Que no MRUV você tem uma aceleração. Detalhe, a sua velocidade varia, mas a sua aceleração é constante, tá? No MRUV. Então, vamos lá para os itens, ó. Tem vetor deslocamento constante? Nada a ver. Vetor deslocamento? O que que tem a ver, né? Modo de aceleração variável? Não, aceleração constante, tá? Módulo de velocidade linear constante, pelo contrário, não tem nada a ver velocidade constante, né? A velocidade varia no MRUV, tá falando dele, ó, MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. D, vetor velocidade constante e diferente de zero, velocidade constante? Não, né? Com valor de aceleração variando uniformemente? Não. A aceleração não varia, ela é constante. E o último é vetor aceleração constante, perfeito, ó, aceleração constante. E diferente de zero, ou seja, não é zero, porque se fosse zero, seria MRU, né? Com valor de velocidade variando uniformemente, ou seja, por isso que o nome do movimento é uniformemente variado, ou seja, a aceleração, ela é uma constante, CTE, tá bom? Então pronto, a primeira questão aí é tranquila, né? Uma questão bem dada, beleza? Questão de número 26, certo? Vamos lá, vamos seguir aqui em frente, vamos para a questão de número 27, não é isso? O que que ele diz na 27? Localizado no município de Cascavel, no Ceará, a Praia das Águas Belas, de Águas Belas, né, é um excelente destino para ter um período de descanso. A praia dista cerca de 65 quilômetros da cidade de Fortaleza. Então, ele deu para a gente uma distância, né, um delta S, que é 65 km. Professor, por que que é delta S? Porque é a distância já é o delta S, tá? O delta S seria espaço final menos o inicial. Então, seria já o seu deslocamento, tá bom? E é possível chegar até ela saindo da capital cearense em cerca de 1 hora e 30 minutos. Então, deu um tempo, né? Uma variação de tempo, né? Digamos assim, que é de 1 hora e 30 minutos. O que significa desenvolver uma velocidade escalar média. Pronto, essa questão aqui, pessoal, é uma questão de MRU, tá? MRU. Por que MRU? Porque você vai ter só você só tem uma velocidade, você não tem aceleração. E essa questão aqui, tem alguns que gostam de usar aquele velho triângulo, né? Triangulinho aqui. Aí você tem espaço, né?
velocidade e tempo. Você pode usar esse triângulo se você quiser, tá? Ou simplesmente usar a fórmula da velocidade. Velocidade média ele é o quê? Variação do espaço sobre variação do tempo. É a mesma coisa, tá? Tanto faz usar esse triângulo ou isso aqui. No caso, ele quer a velocidade, então a gente vai ter que se ligar só numa coisa aqui, ó. Vocês olhem para as unidades aqui da resposta, estão em quilômetros por hora, ó. Tá vendo? Isso significa? Significa que aqui a minha distância tem que estar em quilômetros e meu tempo tem que estar em horas. E o que pode complicar alguém é esse minuto aqui, 30 minutos. Mas a gente transforma esse minutos em horas. Eu sei, isso aqui é meia hora, né? Mas se vocês fosse um valor diferente, o que que vocês fariam, né? Vocês iriam pegar assim, ó. 60 minutos é equivalente a uma hora. Assim como 30 minutos é equivalente a quantas horas? X horas. Certo? Se você quiser transformar qualquer parcela de minutos em horas, você pode fazer isso aqui, né? 60 minutos equivale a uma hora, 30 equivale a X. Por isso, credo, 60x é igual a 30. Então, x vai ser 30 dividido por 60. 30 dividido por 60 vai dar 0,5, ou 1 meio, né? Então, o tempo dessa questão é 1,5, que seria o quê? Uma hora mais 0,5 horas, que seria os 30 minutos, ó. É 1 hora e 30 minutos. 1 mais 0,5 são quantas horas? 1,5 horas. Beleza? Aí agora a gente pode substituir na fórmula. Velocidade é o quê? Variação do espaço sobre variação do tempo. A variação do espaço aqui, 65, dividido. Variação do tempo, 1,5. 1,5. Certo? Aí vai ficar como isso aqui? Para facilitar na divisão, pessoal, como vocês têm vírgula embaixo, vocês podem trocar essa vírgula aí, ó, acrescentando um zero em cima. Seria o mesmo de eu multiplicar em cima e embaixo por 10, tá? Isso aqui facilita bastante o cálculo, né? Ó? E fica 650 por 15, né? Que aí vai dar vai ser mais fácil de dividir, porque não é número quebrado, né? Então 65 dividido por 15, ele também vai dar um quebrado, mas é mais fácil de você dividir, né? Vai dar 4,33333 até o infinito. Não é isso? É 4 não, perdão, 43, tá? É, é 43. Deixa eu só apagar aqui. 43,33333. Essa banca, como eu falei para vocês, ó, eles às vezes tem uns cálculos meio chato, né? Mas a questão inicial não é tão difícil, né? Vocês viram aí que é só aplicação de fórmula, né? Velocidade igual a delta S sobre delta T. Então, MRU. Beleza? Então, a primeira questão de MRUV e a segunda de MRU, né? Tudo aqui direitinho de acordo com o edital, beleza? Então, é isso aí. Essa questão aqui, basicamente, era só usar a fórmula do MRU, beleza? Vamos para a próxima. A próxima questão diz o seguinte. Um projétil balístico, vamos lá. Um projétil balístico é lançado com velocidade inicial de 100 metros por segundo. Então, vamos lá, pessoal. Modelo de engenharia. Velocidade inicial é igual a 100 metros por segundo. Anota os dados. Em um ambiente controlado, até atingir o alvo em apenas 2 segundos. Entendeu? Um tempo. Ó. Tempo é igual a 2 segundos. Desprezando-se as forças de resistência e sabendo que o valor da desaceleração, olha só, desaceleração. O que significa desaceleração? É uma aceleração negativa, tá? É uma aceleração menor do que zero. Só isso. Seja, se ele der uma aceleração na questão, ela vai ser negativa. Entende isso? Ó? Sabendo que o valor da desaceleração do projétil até o momento da iminente colisão com o alvo é de 4 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, por isso que eu quero que vocês saibam as unidades, ó. 4 metros por segundo ao quadrado. Você sabe que metro por segundo ao quadrado é a aceleração, né? Você meio que não precisa nem compreender muito o texto, sabe? Detalhe aqui, porque é negativo, né? Que ele falou que era desaceleração. Então, a aceleração vai ser menos 4 metros por segundo ao quadrado. Professor, a diferença de desaceleração e aceleração é só isso? É só isso. É a mesma coisa, na verdade. Desaceleração é aceleração negativa, né? Aí ele quer o valor da distância. Ele quer a distância em metros até o alvo. Então,
Então pronto, ele deu 3 informações e quer o ΔS, distância ao ΔS, tá? Essa questão aqui vocês podem fazer de duas formas. Ou vocês usam essa fórmula aqui, ó, ΔS é igual a VOT mais AT2 sobre 2, que já está pronto, ó. Você tem tudo, ó. Você só quer o ΔS, ó, se você prestar atenção. Você não quer, você quer isso, né, ó? Você tem velocidade inicial, você tem o tempo, você tem a aceleração e o tempo, né? Então você tem tudo aqui. Só que você também pode, se quiser, usar uma combinação de duas outras fórmulas. Deixa eu até colocar aqui outra cor. Você pode colocar a combinação dessas duas outras fórmulas aqui, ó. Vovô e vovó adoram tapioca. E depois você usaria v ao quadrado igual a v ao quadrado mais 2a ΔS. Você pode usar a combinação dessas duas fórmulas também para resolver a questão, tá? Então vai do seu gosto, certo? Essa fórmula aqui, pessoal, até porque eu vou até apagar ela aqui, porque vocês devem ter aprendido ela, que é o sorvetão, né? Então eu vou colocar aqui do jeito que vocês viram, que é S igual a SO mais VOT mais AT2 sobre 2. Tá aí. Então pronto, nós temos essas três fórmulas aqui do MRUV. Como é que eu sei que é MRUV? Porque tem aceleração, né? Então tá aí. Então o que que a gente vai fazer? A gente vai usar a que dá pra usar. No caso, a primeira ela é mais rápido, né? É só usar essa primeira fórmula aqui, ó. Eu tenho o S. Você pode considerar o SO como zero, tá? Só porque que eu posso considerar ele como zero? Porque se eu passasse para lá, seria o ΔS, tá? Então, para facilitar a cabeça de vocês, a mente de vocês, ele não pede SO e nem fala. Então, você considera ele como zero, tá bom? A velocidade inicial nós temos, o tempo nós temos, a aceleração nós temos e o tempo aqui nós temos também. Certo? Como eu falei, se vocês quiserem usar essas duas, dá certo. Mas eu vou usar essa aqui, que ela é mais direto, né? Direto ao ponto. Então, vai ficar espaço. Isso não é um 5, tá? É espaço. É igual. Aí isso aqui é zero, ó. Espaço inicial é zero. Mais a velocidade inicial vale quanto? 100 vezes o tempo. Quanto é o tempo? Tá aqui, ó. Por isso que vocês, se vocês anotarem, vocês não vão precisam mais voltar no texto, tá entendendo? Fica muito mais fácil a questão, ó. 100 vezes 2 aí, mais... Ah, perdão, a aceleração é menos, né? Então vai ficar menos, né? 4, que é a aceleração, vezes o tempo, ó. 2 ao quadrado dividido por 2. Bem tranquila a questão. Só aplicar uma fórmula. Eu falei até na véspera para vocês que se você souber a fórmula, dificilmente você erra se você fizer isso aqui, ó, modelo de engenharia, que é simplesmente organizar os dados, tá? Você olha para os dados e olha para as fórmulas. Então, espaço vai ser. Isso aqui é zero, né? Então, 100 vezes 2, 200. Aí, menos. Aqui vai ficar 4 vezes 4 dividido por 2. Ou seja, é 200 menos 4 vezes 4, 16 por 2, 8. 192. Tá aí, item C, ó. C de casa. Então, é uma questão bem tranquila, né? Só de jogar dentro de uma fórmula. Como nós falamos na véspera, né, pessoal? A gente falou justamente disso. Né? Que geralmente essas questões de físicas eu acho mais tranquilo do que matemática por conta disso. Porque física, querendo ou não, se você souber as fórmulas, tiver treinado minimamente, você consegue fazer uma boa prova. Isso não é que a banca cobra fácil ou difícil, é porque a matéria de física não é um bicho de sete cabeças, tá? Beleza? Então é isso aí, 192. Como eu tô calculando espaço, 192 o quê? Metros, né? Beleza? Então vamos para a questão de número 29 agora. Ah, observação, vocês poderiam ter usado essas duas fórmulas combinadas. Você usaria essa daqui, ó, para encontrar a aceleração. Aí depois você usaria essa daqui, para encontrar quem? O espaço. Beleza? Eu até gosto muito dessas duas fórmulas. Eu geralmente, tanto faz, na verdade. Enfim, vamos lá, né? Vamos para a questão de número 29. O que que ele diz na questão de número 29, né? Essa daqui eu acho que foi a questão mais fácil da prova. Se vocês não tiverem tremido de medo, vocês acertaram essa questão tranquilamente. Um barquinho com massa total de 500 quilos ficou preso em um banco de areia de um rio, precisando ser rebocado para se soltar. Dois outros barcos
Então, vamos lá, você tem aqui um barquinho, né? Certo? Isso aqui é um barco. Aí ele tem 500 quilos, né? 500 kg. Será que isso vai ser importante? Acho que não, né? Aí diz assim, ó. Dois outros barcos o puxavam com correntes que ficaram tensionadas com 3.000 e 4.000 newtons. Então você tem esse barquinho sendo puxado por dois outros barcos. Um que está tensionado de 3.000 e outro que está tensionado de 4.000 newtons. Certo? Na mesma direção e no mesmo sentido de deslocamento necessário para reboque. Então, eles estão puxando essa direção aqui para rebocar, né? Após conseguirem desprender a pequena embarcação, mantendo as correntes com as mesmas tensões, o movimento seguinte perdurou com velocidade constante, né? Por um certo tempo. Então, depois que eles rebocaram, se ele teve velocidade constante, significa que não vai ter aceleração. Logo, a força resultante, né, vai ser nula, certo? Devido às forças resistentes do banco de areia. Admitindo que as forças de resistência, certo? Forças de resistência estão na mesma direção e em sentido oposto ao movimento constante, o valor dessas forças é de... Pronto, pessoal. Essa questão aqui é uma questão bem legal. Questão de lei de Newton, né? É a segunda lei de Newton. Ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração. A força resultante, ela é o quê? Ela vai ser a somatória de todas as forças que agem aí, certo? No caso, vocês vão ter a força que está puxando para lá, dos dois barquinhos, e vocês têm uma força que puxa para cá, que seria a força... Eu não quero botar um FR para vocês não confundirem com esse R aqui. Então vamos botar a força da areia, né? Pode ser? Que é do banco de areia, ó. Força de resistência do banco de areia. Então no barco vocês têm essa situação. Vocês têm 3.000 e 4.000 puxando para lá e uma força de resistência aqui, ó, que é da areia para cá. Uma coisa que é interessante que ele diz na questão é que a velocidade desse barquinho, depois que esses barcos puxaram, vai ser uma velocidade constante. E olha como tudo passa por cinemática, né? Quando a velocidade é constante, vocês aprenderam que a aceleração vale quanto? Zero. Ora, a gente sabe que isso aqui é força resultante igual a massa vezes aceleração, certo? Quem seria a força resultante? Só olhando para ela por enquanto. Vocês têm duas forças para cá e uma força de resistência no sentido oposto. Tudo na mesma direção, né? Ó, mesma direção, ou seja, está todo mundo na horizontal, né? Mas estão em sentidos opostos. Essas duas puxam para lá, essa daqui puxa para cá. Então, a força de resultante seria 3.000 mais 4.000, certo? 3.000 aqui, né? 3.000 mais 4.000 menos a força da areia vai ser igual a massa vezes a aceleração. Vê se vocês concordam comigo, ó. A força de resistência é 3.000 mais 4.000. A força de resistência não, a força resultante. Menos a força de resistência, que seria a força da areia, menos a força da areia. Isso vai dar igual a quanto? A massa vezes a aceleração. É a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa massa aqui eu poderia colocar 500, tá? Mas é porque não vai ser útil. Vocês vão ver aí. Por quê? Porque isso daqui, eu vou dar logo spoiler, pessoal, para vocês. Sempre que ele falar de velocidade constante, vocês não percam tempo. Isso aqui é zero. E a aceleração é zero, então não importa a massa. Qualquer coisa vezes zero vai dar quanto? Zero. Então aqui seria 500 vezes zero. E 500 vezes zero é zero. Ou seja, esse cálculo vai ficar como? Ele vai ficar 3.000 mais 4.000 menos a força da areia vai ser igual a zero. 3.000 mais 4.000, 7.000, que é igual à força de resistência aí da areia, certo? A moral da história, sempre que ele falar velocidade constante, obviamente vocês sabem, desde lá da primeira questão, que a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, essa parte aqui, ó, é zero, certo? Então, o que vocês teriam que calcular nessa questão era só isso aqui, entendeu? O desenho. Você tem dois barcos puxando, 3.000, 4.000. Você tem a força de resistência, que é essa daqui. E, obviamente, ainda que você não soubesse disso tudo que eu fiz, dá pra ter noção de que esse aqui é 7.000, aqui tem que ser quanto? 7.000 para poder andar em velocidade constante, tá? Na verdade, menos 7.000, né? Que tá no sentido... Não, é 7.000 mesmo, né? É, 7.000. Porque a gente tá considerando no sentido oposto, tá? Seria menos 7.000 porque tá com o vetor pra cá, não é isso? Beleza, pessoal? Então essa questão aqui foi tranquila, né? Questão de segunda lei de Newton. Até agora, essa prova foi bem tranquila. Teve poucas questões teóricas, né?
E aqui uma teórica. Inclusive, que a gente falou disso aqui. Eu até falei pra vocês na véspera, não foi? A gente falou disso aqui, ó. A resposta provavelmente é o item E, né? Mas vamos ler aqui, vai. Antropoceno, um garoto entusiasta de montanhas russas. Eu acho que, inclusive, pessoal, desse exemplo da montanha russa pra vocês. Ó, e um grande contador de histórias. Eu acho que ele quer dizer que é um grande contador de história, né? Não? É um grande contador de histórias. Ou não, né? Um garoto entusiasta de montanha russa e um grande contador de histórias. Narrou aos amigos uma experiência incrível em uma montanha russa. O carrinho parou a 50 metros de altura. Então, ele disse aqui, você tem aqui a montanha russa. Acho que é assim, né? Aí disse que o carrinho parou a 50 metros, né? Acho que é por aí. Um exemplo. Prestes a descer praticamente na vertical. Então ele parou a 50 para descer. É isso? E subiu os 60 metros sem motor. Ele subiu 60 metros sem motor, né? Isso aqui é ridículo. Até o exemplo que eu dei para vocês, né? Ó, ou ajuda externa. Apesar do embalo, apenas com o embalo da descida anterior. No entanto, seus colegas afirmaram que isso não seria possível, pois contraria. Vamos lá. A primeira lei de Newton. Não, a primeira lei de Newton é a lei da inércia, né? Não tem nada a ver com isso. Segunda lei de Newton? Não, força igual a massa vezes aceleração. Não tem nada a ver com isso também, né? Força igual a massa vezes aceleração. Nem a primeira nem a segunda. Lei da inércia é a lei que diz que todo corpo está em movimento, tende a permanecer em movimento até que uma força haja sobre ele. E se ele estiver parado também, ele vai permanecer naquele estado até que uma força haja sobre ele, tá bom? Terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton é ação e reação, não tem nada a ver, certo? Ação e reação. Tem nada a ver com isso aí. Ação e reação é o peso para baixo, normal para cima, né? Tem nada a ver. O que que tem a ver aqui com ação e reação, né? Nada. Beleza? Concepção de força. O que que é isso, né? Vamos lá. Conservação da energia mecânica. Perfeito. Vamos lá, vamos relembrar isso aqui, tá? A gente falou isso aqui na revisão. O que que acontece? Isso aqui não pode acontecer, pessoal, porque a gente aprendeu que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, certo? Então, a energia a energia total de um sistema, ela vai sempre se conservar. Aí eu falei para vocês também que a energia mecânica um vai ser igual a energia mecânica 2, se somente se o sistema for conservativo. Ou seja, se não tiver atrito, resistência do ar e etc, certo? Ou seja, o sistema conservativo conserva sua energia mecânica, beleza? Aí o que que acontece? Ele disse aqui que o carrinho parou a 50 metros, né? Vamos supondo aqui que o sistema é conservativo, tá? Vamos supor. Aí ele parou aqui a 50. Parou, ou seja, bem aqui em cima, você não tem energia cinética. A energia cinética aqui é zero. Mas você tem energia potencial gravitacional, certo? Que vai ser dada por essa altura, certo? Eu não vou calcular porque não precisa, que essa questão aqui é mais teórica, tá? Mas vocês concordam comigo que aqui não tem energia cinética, ela é nula. Mas você tem uma energia potencial que é relativa a essa altura. Aí ele afirmou que o carrinho subiu os 60 metros sem motor ou ajuda externa. Isso aqui é ridículo, isso não pode acontecer. Por quê? Porque lá em cima, você já vai ter uma energia potencial gravitacional equivalente a essa altura de 60, certo? Se vocês quiserem, pode até calcular mgh, né? Massa vezes gravidade vezes altura. Mas o que que acontece? A gente sabe pelo próprio enunciado que, como não tem energia cinética, toda energia mecânica nessa questão, toda energia mecânica, né, ela vai ser equivalente a essa energia potencial gravitacional aqui. Porque energia mecânica é energia cinética mais energia potencial gravitacional. As energias potenciais como um todo, tá? Como é nessa questão aqui? A gente não tem energia cinética, porque ela é zero. Então eu posso garantir que a minha energia mecânica é igual à energia potencial gravitacional. Ou seja, ou seja, se eu tinha uma energia equivalente a 50 metros, energia mecânica, tá? Como pode depois eu ter uma energia mecânica maior? Isso não pode acontecer. Na melhor das hipóteses, eu poderia ter as duas energias iguais, mas nunca uma maior do que a outra, certo? Isso não pode acontecer. Eu não posso ter essa daqui, a depois, né? A energia mecânica depois, maior do que a energia mecânica antes. Isso não pode acontecer. O que pode acontecer é a energia mecânica se dissipar, uma parte dela. E essa daqui pode ser o quê? Maior do que a energia mecânica 2 se o sistema for dissipativo. O
Que aí você pode usar essa relação aqui, ó. Energia mecânica 1 é igual a energia mecânica 2 mais a energia dissipada. Ou seja, pode acontecer dessa minha energia 1 ser maior do que a 2. Isso pode. Porque esse carrinho poderia perder aqui, né, dissipar energia e chegar lá em cima e não conseguir, tipo, alcançar uma altura mais alta, porque ele perdeu a parte dessa energia. Então ele chegaria numa altura mais baixa, tipo 30 metros. Poderia isso acontecer. É o que acontece na vida real, porque a vida real tem dissipações, né? Você tem atrito, ar, né? Isso pode acontecer, mas a maior, energia mecânica 2 maior do que a primeira, nunca, jamais, certo? Isso é impossível. Então eles afirmaram que isso não seria possível, pois contrariava a conservação da energia mecânica, que diz que a energia mecânica 1, se o sistema for conservativo, é igual a energia mecânica 2. E esse sistema aqui está dizendo que a energia mecânica 1 é menor do que a energia mecânica 2. Ele está dizendo isso aqui, ó, quando ele disse que ele chegou na altura maior, certo? Então é basicamente isso. Beleza? Uma questãozinha aí de energia, né? Tranquilo? Então, pessoal, essa prova, ela foi uma prova boa, tá? Eu achei ela uma prova bem interessante. Assim, faltou termometria, né? Faltaram algumas coisas, mas não tem como cobrar tudo numa prova, né? Então, se você se preparou, você estudou isso aqui, todas as matérias direitinho, vocês conseguiram fazer uma boa prova, tá bom? Caso tenha tido algum problema em alguma questão ou outra, aí o que falta é mais exercícios, né? É mais exercício, vocês têm que exercitar, porque a prova tava tranquila, tava uma boa prova de fazer, certo? Tava uma coisa do outro mundo, não. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu e boa sorte a todos que fizeram a prova, tá bom?